Olá, tudo bem? Chegue mais perto, quer dizer, não, 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 por causa do vírus, não é? Boa noite, família. É um prazer estar no seu lar, trazendo uma palavra de paz, conforto, esperança, proteção divina. Hoje estamos confinados em casa, nos refugiando de uma perigosa ameaça, o coronavírus ou Covid-19, né? É muito interessante para mim perceber que o refúgio ideal para nos protegermos é justamente a nossa casa. Algumas pessoas têm perdido o significado da morada familiar como lugar de proteção, como refúgio, mas é justamente isso que o lar é: um refúgio seguro, um cantinho quente de amor e proteção. Nessa série visitaremos alguns lares da Bíblia em situação parecida com a nossa. Veremos como Deus protegeu e salvou esses lares. Hoje vamos a uma casa deslocada, uma família que teve que se mudar, deixando para trás vizinhos, familiares e talvez todos ou alguns móveis. Uma família que teve que buscar refúgio em uma casa muito diferente das outras. Um barco, sim, uma arca. O texto que vamos meditar está em Gênesis capítulo 7, versículos 1, 5, 7 e 13. Então, abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis capítulo 7, versículo 1. Todos acharam? Vamos orar. Querido Deus, abençoe agora a leitura da tua palavra, que ela nos traga vida, saúde, proteção e felicidade. Abra nossa mente para entender a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Diz-nos a palavra de Deus. Depois disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Deus nos pede para entrar na sua proteção. E nós devemos entrar nela revestidos da justiça de Cristo, que é a única forma de sermos justos. Noé achou graça diante de Deus. A sua justiça não provinha de si mesmo, mas da graça de Deus. E o que Noé fez? Verso 5. Noé fez segundo tudo que o Senhor lhe ordenara. O verso 13 diz: Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cão e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Também alguns seres irracionais obedeceram a Deus e entraram na arca em pares. Nos versos 8 e 9 nos diz que dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil de sobre a terra, entraram 2 a 2 para juntos de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Anjos foram enviados a recolher das florestas e campos os animais que Deus havia criado. Mesmo entre fortes animais selvagens, Noé estava seguro. Há filhos que reclamam dos pais, de suas repreensões, de seus conselhos, de suas negações em conceder coisas e liberdades que eles desejam. Às vezes os pais são vistos como feras, né? Mas a verdade, filhos, é que Deus sabe o que é o melhor para nós, e Deus instrui os nossos pais, Deus dá sabedoria aos nossos pais. Em primeiro lugar, pelo seu tempo de vida, pelas experiências que eles já passaram antes de você. E depois, pela própria palavra que instrui. Então não veja seus pais como feras, né? Um gaiato me mandou um vídeo de um homem com os olhos roxos, né, e uma ferida na testa. Naturalmente ali deve ter, provavelmente deve ser uma maquiagem. E ele dizia assim: obedeça a sua esposa. A verdade é que conviver durante 40 dias em reclusão nos leva a rever o que nós entendemos que seja o esposo, a esposa, os filhos, né? É um tempo em que nós devemos nos reajustar, nos reencontrar, né? E ressignificar os papéis e as relações. Portanto, amigos queridos, devemos aproveitar bem esse tempo, né? Noé estava seguro em meio às feras. E dentro de casa você está super seguro, porque em vez de feras você tem a proteção de seus pais. Esse também era um tempo de espera. Por quê? Porque o dilúvio não aconteceu assim que Noé e sua família entrou na arca. Eles
O versículo 4 diz que 7 dias eles estariam na arca, sem nada acontecer. E o verso 16 diz que só depois dos 7 dias começou a chover. Tudo estava pronto para o fechamento da arca, o que não podia ser feito pelo lado de dentro, por Noé. Um anjo foi visto pela multidão escarnecedora, descendo do céu e revestido de luz deslumbrante, parecida com um relâmpago. Ele fechou a maciça porta e então tomou o seu caminho de volta para o céu. É interessante que, a despeito da solene demonstração do poder de Deus que haviam contemplado, da inusitada presença dos animais que provinham dos bosques e campos em direção à arca, do anjo de Deus que descia do céu revestido de terrível majestade e fechara a porta, os habitantes duvidaram da ameaça e zombavam do conselho de entrar na casa arca. E aí, amigos, nós temos a dúvida também no presente, né? Algumas pessoas não entendem a ameaça que sofremos, como aqueles antediluvianos. No tempo deles, Gênesis capítulo 2, verso 5, diz que ainda não havia chovido sobre a face da terra. A terra ainda não tinha experimentado a chuva. Chuva, tempestade, trovões, como os que tivemos hoje à tarde, não existiam ainda no tempo de Noé. Então é natural que eles, por não verem, por não estarem acostumados, por não conhecerem, eles duvidassem. É natural, vírgula, é natural para a razão desassistida da fé, divorciada dela. Mas se Deus diz que algo vai acontecer, é porque algo vai acontecer, porque aquilo vai acontecer. Então nós precisamos crer na palavra. Nós precisamos crer nas profecias divinas que falam dos perigos do nosso tempo, né? Jesus disse: haverão pestilências. E hoje nós estamos vendo as pestilências aí acontecendo, né? Para algumas pessoas, ficar em casa enquanto lá fora tudo parece normal, parece uma coisa meio louca, meio boba. E alguns até fogem, né? Alguém estava querendo vender gaiola para idosos teimosos, né? Mas eu acho que tem muita gente aí que não é idosa, que precisa entrar em alguma gaiola aí, né? Bom, amigos queridos, Noé, ele acreditou e entrou na arca. Isso ele fez. Nós acreditamos que temos um perigo diante de nós e estamos protegidos em nossas casas, né? Não podemos ignorar a ameaça, mesmo quando não a vemos, né? É interessante que o Covid é um grande vírus. Ele tem cerca de 200 nanômetros, né? O nano. É uma fração pequeniníssima de um milímetro. Então não dá nem para ver. Embora para os vírus ele é um grande vírus. Embora não dê para ser visto a olho nu, ele existe. E pode derrubar um gigante de 80, 90 quilos, de 1,80 m, 1,90 m de peso, né? Não podemos ignorar a sua ameaça e também o seu poder de disseminação e a sua letalidade. Agora, amigos queridos, assim como o lar protege, o lar espiritual nos protege, né? Assim como a ameaça está por aí, e o dilúvio estava bem acima das cabeças dos contemporâneos de Noé, em forma de nuvens espessas, né? Debaixo dos seus pés, em forma de um poderoso lençol freático, assim também o vírus está por aí. Mas há outras ameaças. O lar é um refúgio contra a torrente da imoralidade que arrasta a humanidade. O lar deve ser um refúgio contra a irreverência que se tornou uma qualidade no mundo de hoje, né? Fulano é excêntrico, irreverente, virou sinônimo de destemido, corajoso, livre dos tabus morais e espirituais dos conservadores. A verdade é que irreverência não é uma qualidade. Irreverência é um sintoma do vírus do pecado, que leva à morte, né? Os antediluvianos endureceram o coração e prosseguiram destemidos como zombadores em suas manifestações contra o poder de Deus. As manifestações do poder de Deus só geraram manifestações de incredulidade e de zombaria. Amigos queridos, Jesus adverte-nos contra esse espírito, que está se tornando o espírito do nosso tempo.
Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, versos 38 e 39. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Amigos, é, é interessante que vírus eles têm afetado as relações humanas, né? O vírus da AIDS afetou a sexualidade, os outros vírus anteriores e notadamente esse tem afetado até as relações sociais, né? Hoje evitamos o aperto de mão, né? O abraço, né? Damos já um cumprimento diferente, né? Mais reservado. Eles têm feito pensar se é justamente no ser humano que está o poder e a proteção, e a sabedoria e a tranquilidade. Está em Deus. A chuva jorrou das nuvens situadas acima delas, acima deles, né, dos antediluvianos. Era algo que jamais haviam testemunhado. O temporal aumentou em violência até que as águas pareciam jorrar do céu em cataratas. Jatos de água, jorros poderosos de água surgiram da terra com indescritível força, lançando maciças rochas a centenas de metros de altura, para em seguida caírem e serem sepultadas nas profundezas da terra. A violência da tempestade aumentou, e por entre a fúria dos elementos, escutavam-se o lamento das pessoas que haviam desprezado o conselho e a autoridade divina, né? É típico do tolo, né? O tolo vê o perigo e se lança nele. O prudente vê o perigo e se esconde dele. Árvores, construções, rochas e terras eram arremessadas em todas as direções. O terror de homens e animais ultrapassavam qualquer descrição. O terror de homens e animais ultrapassavam qualquer descrição. Não há como descrever o dilúvio. Até mesmo Satanás, obrigado a permanecer em meio aos elementos em fúrias, temeu pela sua vida, pela sua sobrevivência. Satanás pensou, é agora que eu vou morrer. Mas não era a hora dele ainda, né? Mas vai chegar, né? A Bíblia profetiza que ele será destruído. Anjos excelentes em poder guiaram a arca e a preservaram do perigo. Hoje nós somos uma igreja exilada nos lares. Mas Deus está protegendo o seu povo. Deus está protegendo a sua instituição. Deus está protegendo a sua igreja. A cada momento, durante o tenebroso temporal de 40 dias e 40 noites, é interessante que o isolamento de Noé, numericamente, né, demorou o mesmo tempo que o nosso, né? Provavelmente, eu espero em Deus que não mais que isso, né? 40 dias. A preservação da arca representou um milagre de Todo-Poderoso. Imagina, os elementos em fúria, a arca sofrendo as pancadas, mas sobrevivendo. A arca sofrendo o empuxo, né, das forças hidroestáticas e hidrodinâmicas, mas ela resistiu, não pela qualidade da madeira, nem pela arte e capacidade da construção, mas pelo milagre dos anjos. A igreja permanece não por causa dos homens, mas por causa de Deus. Não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa daquilo que Deus é capaz de fazer. Nós estamos nesse culto online para estreitar os nossos laços, para que a gente não se perca, né? Não tire férias de Deus, não tire férias da sua devoção. Tenha saudade, né? E alimenta essa saudade do culto, quando nós nos uníamos e vamos voltar a nos unir. Fora da arca não havia proteção. Fora de casa não há proteção. Fora da igreja não há proteção. Em Jó 5,19, eu vou citar aqui algumas promessas de Deus para você nessa noite. Em Jó 5,19 diz assim: em 6 angústias te livrará, e em 7 o mal não te tocará. O salmo maravilhoso, conhecido de todos, o Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, né? Descansa à sombra do Todo-Poderoso. Provérbios 18:10 diz: torre forte é o nome do Senhor. Para ele corre o justo e está seguro. Há um outro texto que tem sido muito disseminado na internet e eu quero aproveitar esse momento também para lê-lo. É Isaías 26, versos 1
Isaías 26, 21, 20 e 21a, 21, primeira parte. Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, nas tuas casas, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. É triste, né? Mas são consequências da agressão à natureza, do desrespeito ao próprio corpo, de não entenderem que nem todo animal é seguro para se manusear, inclusive para se alimentar, né? Amigos, a arca estava segura em meio à tempestade, assim também é a igreja. Para alguns ela parece estreita, invasiva, ditadora, mas na verdade, em vez de estreita, ela protege do que vem depois do guarda-rio, o despenhadeiro. Né? O guarda-rio são as normas, né? São os valores, as tradições, a lei, né? A palavra de Deus, a vontade de Deus. Em vez de invasivos, os professores e pastores e pais se importam o bastante para lhe prestar atenção em você, para lhe perguntar como você está, para te dar um conselho, né? Quem ama cuida, quem ama se importa, quem ama diverte. O amor, ele tem uma certa exigência, né? Mas uma exigência bondosa e para o bem. Amigo, eu quero terminar dizendo que Deus cuida de você, que Deus cuida dos seus, que Deus cuida da sua família. Estamos juntos para cuidar uns dos outros e juntos para abrirmos a porta da arca quando as águas baixarem, quando o vírus for derrotado, e voltarmos a nos cumprimentar, a nos abraçar e caminharmos juntos até chegarmos ao Éden, a nova terra, onde nem as pequenas nem as grandes feras nos farão mal. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo te guarde e te proteja. O tema do nosso próximo encontro, que será quarta-feira, às 19 horas, será o anjo do concerto me protege do anjo da morte. O anjo do concerto me protege do anjo da morte. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, as tuas famílias reunidas acabaram de ser abençoadas por essa mensagem. E que o Senhor que protegeu a Noé e seus filhos e noras e sua esposa naquela arca em meio a uma tempestade cruel, tremenda, proteja a tua família, Senhor, do pico de propagação desse vírus, dos efeitos letais desse vírus. E nos ajude, ó Deus, a protegermos uns aos outros. Estamos seguros enquanto estamos contigo, enquanto estamos em ti, e enquanto cuidamos uns dos outros, oramos uns pelos outros e juntos estudamos a palavra. Nos abençoe assim, ó Deus, abençoe assim o nosso distrito, as nossas igrejas, a igreja da Nova Mangabinha, a igreja da Mangabinha, a igreja central, a cada um dos meus queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e até mais.